Agora, então, para a função injetora, a gente vai pegar essa função aí de A em B, dizer que ela é injetora, se e somente se, sempre que eu pego dois valores distintos no domínio, esses dois valores são levados para valores distintos de imagem. Ou então aí simbolicamente, né? A gente vai dizer que a função f de A em B é injetora, se para todo x1 no domínio e para todo x2 no domínio, sempre que x1 é diferente de x2, então f de x1 é diferente de f de x2. A imagem do primeiro ponto é diferente da imagem do segundo. Aí, gente, geralmente o que a gente faz, né, também é a contrapositiva, tá? Na verdade, aqui está incorreto, seria sempre que as imagens são iguais, então os pontos são necessariamente iguais. Eu vou escrever lá da lógica, né, gente, proposicional, a gente tem então que a implicação P implica Q é equivalente à contrapositiva, que a gente chama, né? Então, é equivalente a não que, né, o oposto de Q, implicar o oposto de P. Então, aí no caso da função injetora, como a gente tem, né, pontos diferentes implicando em imagens diferentes, isso vai ser equivalente a imagens iguais implicarem necessariamente pontos iguais. E, geralmente essa acaba sendo bastante usual na hora da gente verificar que uma função é injetora, né? Observe que para verificar que uma função não é injetora, basta que a gente encontre dois pontos diferentes com imagens iguais, e aí essa implicação não é satisfeita, tá bom? Claro que se os pontos são iguais, as imagens também são iguais, né? Então vamos ver exemplo. Vamos explorar então um pouco melhor, né, aquele nosso exemplo, f de x igual a x mais 5, que a gente já verificou que era sobre a injetora. Agora, será que essa função também é injetora? Bom, então a gente precisa verificar aí se pontos diferentes vão em imagens diferentes. Mas daí nós vamos usar a contrapositiva. Então a gente vai tomar aí dois pontos, x1 e x2, no domínio, tais que as imagens sejam iguais, f de x1 seja igual a f de x2. E aí, a gente vai tentar provar que x1 é igual a x2, e aí provamos pela contrapositiva, né? Imagens iguais implicam necessariamente pontos iguais. Então, dessa igualdade aí, f de x1 igual a f de x2, o que a máquina f faz? Soma o nosso argumento com 5, soma o nosso argumento com 5. Agora aqui, esse 5 simplifica com esse aqui, a gente obtém então a igualdade que a gente quer, ó, x1 igual a x2, tá? Ok? Então, imagens iguais implicam pontos iguais, então a contrapositiva que é equivalente, pontos diferentes implicam imagens diferentes. Portanto, a nossa função f é injetora, tá? Analisando lá no gráfico, né, a gente tinha assim uma reta aqui, quando x é 0, o y é 5, né? Sempre que a gente pega dois pontos diferentes, as imagens dele, lá no eixo y deles, também são diferentes, tá? Sempre que x1 é diferente de x2, a imagem aqui de x1 é diferente da imagem de x2, ela é injetora. E aí, como contra-exemplo, gente, o mesmo contra-exemplo também serve aqui para o nosso caso de não ser injetora. Por que a função g não é injetora? Olha, por exemplo, eu posso tomar aí x1 igual a menos 1, x2 igual a 1. O que acontece, então? O nosso x1 é diferente de x2, mas a imagem do x1 é a imagem do menos 1, é igual a máquina f eleva ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1. 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado, que é a máquina f aplicada em 1. O nosso 1 aí é o x2, tá? Então, a imagem do x1 ficou igual à imagem do x2, apesar do ponto x1 ser diferente do ponto x2. Portanto, a g... desculpa, eu tomei g, né? Considere aí, desculpe, f. Portanto, né, então a nossa f não é injetora, porque existem pontos diferentes que são levados na mesma imagem. Para ser injetora, pontos diferentes deveriam ser levados necessariamente em imagens diferentes. Então, só repassando aí a questão gráfica, né? A f de x igual a x mais 5,
pontos diferentes têm imagens diferentes aqui, isso sempre acontece. Já para a nossa g de x igual a x ao quadrado, eu tenho pontos diferentes, existem pontos que são diferentes, mas têm a mesma imagem. Claro que existem pontos diferentes com imagens diferentes, mas a questão é que para ser injetora tem que ser para todo, né? E nesse caso existem pares aí, né? Sempre aos pares, de pontos diferentes com imagens iguais. Nesse caso, menos 2 é diferente de 2, mas ambas as imagens são 4, então não é injetora. E, finalmente, aí, então, né, gente, a função bijetora é uma função que é simultaneamente sobrejetora e injetora. Então, um exemplo lá era a nossa função f de x igual a x mais 5, que era injetora, sobrejetora, portanto, é bijetora. Gente, voltando agora no nosso esquema de flechas, por que é tão importante aí determinar as bijetoras? O que a gente observa aqui, ó, nesse esquema de flechas representando a nossa função bijetora? Quando ela é bijetora, ou 1, né, que a gente diz, a função 1 para 1, a gente diz, ou bionívoca, né, uma relação bionívoca entre esses dois conjuntos. Quando isso acontece, a gente consegue construir uma relação de volta aqui, uma flecha, ó, que passa do contradomínio para o domínio. Leva esse naquele, leva esse naquele, leva esse naquele. A essa relação aqui a gente vai chamar de função inversa e vai denotar aí por f a menos 1. Então tá aí, gente, a função inversa. Se f for uma bijeção, for uma função bijetora, então vai existir essa f a menos 1, que a gente diz que é a inversa de f, tal que o nosso y lá é f de x, né? O f de x igual a y. Se e somente se o x vai ser o f a menos 1 de y. Então, geralmente, a gente muda aí, né, o nome da variável entre função e função inversa. A função inversa passa a depender do y, ou seja, ela passa a depender dos pontos do contradomínio. Daí, esses pontos é que são levados nos pontos do domínio da f, tá? Então, por isso que a gente diz aí, ó, o domínio da inversa é a imagem da f. Como a f é uma bijeção, essa imagem da f é todo o contradomínio. Então, o domínio da inversa é o contradomínio de f. E a imagem da inversa é o domínio de f, né? Porque daí todos os pontos de f saem flecha, então necessariamente quando a gente volta, a gente atinge todos os pontos do domínio. Temos aí essa observação, né? Então, partindo do contradomínio, a gente sabe que tem um ponto no domínio que vai ser associado através da relação inversa. Isso porque ela é sobrejetora, né? A gente sempre tem alguém que vai nesse ponto do contradomínio. E aí a injetora garante que esse ponto é de fato único, ou seja, a inversa fica bem definida, tá bom? É uma função bem definida sempre que f for uma bijeção. Então, lá nesse nosso exemplo, né, gente, f de x igual a x mais 5, a gente determinou que f é injetora e sobrejetora, portanto, f é bijetora. Sendo uma bijeção, uma função bijetora, a gente viu então que existe essa f a menos 1, né, a inversa de f. Vai sair do contradomínio, que é r, e chegar no domínio, que também é r. E aí, para determinar essa função bijetora, essa função inversa, a gente até já tinha feito isso, ó. A gente dizia lá, então, que o nosso y, que o y é o f de x, portanto, o y é igual a x mais 5. E aí, para determinar a relação inversa, a gente isola x em função de y. Então, a gente vai passar esse 5 diminuindo, y menos 5, igual a x. Isolamos x em função de y, essa aqui é a inversa aplicada em y, tá? Então, y igual a f de x, c e somente c, a f a menos 1 de y é o nosso x, tá? Por isso que a gente isola. Então, aqui a função inversa é de r em r, dada pela regra f a menos 1 de y igual a y menos 5. Tanto faz a variável, tá? Se quiser voltar para x, tanto faz. A regra aí da f a menos 1 é x menos 5, tá? É igual. Veja que é diferente da nossa regra de f. Agora, gente, como a gente já estudou função composta, a gente pode observar qual que é o resultado da composição de uma função com a sua inversa.
Então, considere aí uma função f de a em b que é bijetora, portanto, existe a função inversa de b em a. F de a é o b, né? Pego um elemento do a, levo no elemento do b, e isso é equivalente a termos o a igual a f a menos 1 do b. Então, quando a gente calcula, por exemplo, aí f aplicado em f a menos 1 de b, bom, a gente sabe que o f a menos 1 de b é o a, f de a é b. Então, voltamos para o b. Então, aqui, né, a gente tem f composta com f a menos 1, né? Essa é a regra da composta, aplicada em b é igual a b. E f a menos 1 aplicado em f de a a gente sabe que é b, e f a menos 1 de b é o nosso a. Então, a composta f a menos 1 com f aplicado em a também é a, aqui para todo b em b e para todo a em a. Aí a gente vai dizer, então, que essa função composta é igual à função identidade. Geralmente a gente denota assim, identidade de b. E essa função composta aqui é igual à identidade do a. Quem são essas funções identidades, né? Só para a gente rever aqui. A identidade no B sai do B em B, a identidade no B aplicada em um elemento do B é ele mesmo, tá? E analogamente a identidade no A sai do A e chega no A, para cada elemento A leva ele nele mesmo. Ou, né, a função identidade aí dos reais, F, F não, né? Identidade aí dos reais sai do R do conjunto nele mesmo, para todo x, a identidade R aplicada em x é x, tá bom? E tem algumas outras notações, mas a gente geralmente denota assim a função identidade, tá? Então, sempre que a gente tem a função e a sua inversa, a composição entre elas dá igual, é igual, coincide, né, com a função identidade. Lá no nosso exemplo, então, de função objetora, né, nós tínhamos a função dada por f de x igual a x mais 5, e nós determinamos a sua inversa. A gente descobriu lá que a inversa aplicada num ponto x, aí, né, é x menos 5. Lá a gente até usou y, mas tanto faz a variável, tá? X menos 5. Vamos calcular, então, as composições, ó. F composto com f a menos 1 aplicado aí num ponto de R, qual é a regra? F aplicado no f a menos 1 de x. A máquina do f a menos 1 faz o quê? Máquina do f a menos 1, ela diminui 5. Pega o ponto e diminui 5. E agora a máquina do f. A máquina do f pega o argumento e soma 5, tá? Então, esses 5 aqui se simplificam e a gente obtém x, né? Claro que essa aqui é a função identidade aplicada em x. Analogamente, se a gente faz a composição, tá? Aplicado num ponto x, isso é pela regra f a menos 1 aplicado em f de x, a máquina do f aplicada em x é x mais 5, a máquina da inversa pega o argumento x mais 5 e diminui 5, tá? Então, 5 simplifica, novamente a gente tem x, então é igual à identidade de x. Nesse caso, o domínio e o contradomínio são ambos reais, né? Então, a identidade aqui de R. Então, a função composta com a sua inversa, ou a inversa composta com a função, dá sempre a função identidade, tá? Aqui é um exemplo, mas isso é sempre válido. Então, gente, temos aqui um resultado, rapidamente, aí para a gente explorar mais questões gráficas, que diz o seguinte, ó, sempre que a gente tem uma função bijetora, existe, né, a função inversa. Essa função inversa, ela é também bijetora. Veja que interessante, né? Claro que ela também é bijetora. Sendo bijetora, ela também tem uma inversa. Só que aí, quando a gente calcula essa função inversa, a gente volta para f. Ou seja, né, a inversa da inversa é a própria função f. F a menos 1 a menos 1 dá a própria função f. E nós temos aí as relações f a menos 1 de f de x igual a x, que a gente já viu da composta, e f de f a menos 1 de x igual a x para todo x aí, com domínio de f e de f a menos 1, respectivamente. Nós temos também uma relação no gráfico, entre os gráficos da função f e da função f a menos 1. Então, como o gráfico da f são os pontos x, f de x, o da f a menos 1 será f de x, x, e a gente vai explorar aí essa simetria, eu já vou mostrar para vocês, lá com o GeoGebra.